tema da nossa pregação dessa noite. Quando nós olhamos o amor de Deus, o que Deus fez por nós na cruz do Calvário, nós temos esperança. Deus amou Abraão, Isaque e Jacó, mas Deus também amou os estrangeiros. Deus amou aquelas duas viúvas, a viúva de Serepta e a viúva sunamita. Deus, ele é amor. Jesus Cristo, ele é Deus e ele também é amor. O que é que nós vemos na palavra de Deus e observamos nessa caminhada? Que Jesus Cristo, ele amou Pedro, João e Tiago, mas ele também amou Judas. Judas rejeitou o amor de Deus. Jesus amou Zaqueu, que tinha bens, mas amou Bartimeu, que era um mendigo. Deus, em seu infinito amor, através de Jesus Cristo, ele não faz acepção de pessoas. Ele ama porque ele é amor na sua essência. Ele nunca faz acepção de pessoas, não. Na sua essência ele é amor, e ele está com a sua mão estendida sobre as famílias. Esse amor de Deus é um amor incondicional, e esse amor nos traz esperança. E a palavra de Deus vai dizer que a esperança não nos deixam decepcionados, não. Por quê? Porque a esperança na Bíblia é certeza que Deus, ele começou e ele vai finalizar a boa obra nas nossas vidas. Meus irmãos, Jó perdeu tudo que tinha, menos a esperança em Deus. Ele continuou olhando para Cristo, ele continuou olhando para Deus. José perdeu tudo que tinha, mas ele não tirou os olhos de Deus. A esperança é certeza. Há um plano eterno na história da humanidade. Há um plano eterno. Gostaria que Ivan recepcionasse o casal que está chegando ali, por favor. Ivan e Liliana, os irmãos chegaram, o casal de visitantes, possa recepcioná-los. Então, esperança e amor elas andam de mãos dadas. Esperança é a certeza que Deus, ele começou e ele vai finalizar a boa obra nas nossas vidas. O amor de Deus pelas famílias. Esse é um projeto antes da fundação do mundo. E Deus, ele prova o seu amor para conosco. Sendo nós bonzinhos, não. Não há um bom, não há um justo, nenhum sequer. Sendo nós pecadores. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Romanos 5:5. Vamos trabalhar com esse tema, o amor de Deus. Romanos 5, do 5 ao 11. Parece que a irmã Iraneide profetizou. Falar de visitantes, os visitantes chegaram. Romanos 5, com o tema o amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus. Romanos 5, do 5 ao 11. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. E que você deixasse sua Bíblia aberta. Para que Deus possa falar através da sua palavra ao seu coração nessa noite. Deus provando que ele é amor. Deus provando que ele ama você. Deus provando que ele ama as famílias. Romanos 5, do 5 ao 11. Amém? Vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. A palavra de Deus nos diz assim: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus,
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Amém? Curvemos nossas cabeças para que nós possamos orar novamente por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus, te bendizemos, te agradecemos pela tua palavra poderosa, que nos mostra que o Senhor é amor e que o Senhor nos ama, e que o Senhor ama a sua família. Que o Senhor nesse momento, ó Deus, possa falar aos nossos corações, que seja uma palavra de encorajamento, de exortação, de amor, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor possa nos iluminar, ó Deus, para entender o que vem do céu, o que vem do alto. Que os nossos amados, ó Deus, irmãos e visitantes estejam nesse momento com os ouvidos sensíveis, com os corações quebrantados e contritos, para ouvir o que vem do Senhor. É isso que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Quais os efeitos do amor de Deus? Só para a gente pegar, deixe sua Bíblia aberta, tá? Nesse capítulo aqui ele vai falar da justificação pela fé, a justiça de Deus, no capítulo 11. Mas o que é que isso implica no amor de Deus? O amor de Deus, o que o amor de Deus produz? O que o amor de Deus causa? Qual a consequência? Qual o resultado prático nas nossas vidas? Desse amor de Deus que nos alcançou. A primeira coisa é que Ele traz paz aos nossos corações. Esse é o primeiro efeito do amor de Deus no meio das famílias. Paz. Paz não é a ausência de guerra, mas é Deus conosco nas dificuldades. Olha o que é que diz no verso 1. Verso 1, esse é o primeiro efeito do amor de Deus por nós. Justificados, pois, mediante a fé temos paz. Esse é o primeiro efeito. Pastor, mas eu não tinha paz com Deus, não. Se você não é filho de Deus, você não tem paz com Deus. Você está em estado de guerra contra Deus. Nós só temos paz com Deus, como o autor disse aqui, se nós formos justificados pela fé. É pelo que Cristo fez por nós. Essa paz eu só tenho através de Cristo. Nada pode trazer paz para a sua família, a não ser Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o próprio príncipe da paz, conselheiro. Paz verdadeira não é ausência de dificuldades. Todos teremos dificuldades. Esse é o primeiro efeito do amor de Deus, paz. Ele traz paz ao nosso coração, mesmo diante das dificuldades. Nós deitamos, colocamos a cabeça no colchão e dormimos, porque hoje nós temos paz com Deus. Paz com Deus mediante Jesus Cristo, o que Ele fez por nós. O segundo efeito, ou causa. O que é que causa? Qual o resultado desse amor de Deus por nós? Acesso a Deus. Versículo 2, olha o que é que diz. Verso 2, pelo qual também obtemos o quê? Acesso. Pastor, eu não tinha acesso a Deus, não. Ninguém tinha acesso a Deus antes de Jesus Cristo vir ao mundo. Ninguém, pastor Hélio, não. Ele é o único mediador. Ele, somente Ele é o único mediador. Somente Ele pode lhe dar acesso a Deus. Acesso a Deus. No Antigo Testamento, quando tinha um templo, tinha um muro da separação. E o sacerdote tinha que fazer mediação para que você pudesse ter acesso a Deus. Hoje você pode ir direto a Deus. Não precisa passar por sacerdotes, não precisa fazer sacrifícios. Você pode falar com o Pai hoje e agora, sendo amado e justificado pela fé. E é interessante que no versículo 3 e 4, o terceiro efeito do amor de Deus por nós, ele vai dizer que nós nos gloriamos. Só o verso 3, olha o que é que ele diz. Ele vai dizer que nós nos gloriamos. Ele diz no verso, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Eu quero que você preste minha atenção. Não é porque nós somos masoquistas, não. Que nós gostamos de sofrer, não. O masoquista é aquele que gosta do sofrimento, ou sadomasoquista. Não é isso. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que o crente, ele se alegra na tribulação. Aí ele vai dizer por quê.
Porque a tribulação, ela produz 3 coisas no ser humano. Ele produz perseverança, experiência e esperança. É isso. E todo ser humano está sujeito a passar por tribulação. Só que há uma diferença. Aqueles que são amados por Deus, aqueles que foram encontrados por Deus, vão agir totalmente diferente daqueles que não foram ainda. Vocês lembram da esposa de Jó? Como ela reagiu? Amaldiçoou Deus, mandou Jó amaldiçoar Deus. Muitos hoje, quando passam por dificuldades ou tribulação, amaldiçoam Deus, colocam a culpa dos seus problemas nas outras pessoas, vira o cão dentro de casa, coloca a culpa na mulher ou no homem. Nós temos que ter cuidado, muito cuidado nisso. Totalmente diferente daqueles que foram justificados por a fé. Totalmente diferente. E às vezes, muitos desses que não foram alcançados pelo amor de Deus, o amor incondicional, esse aqui é o amor que salva. Deus ama o mundo, mas o amor incondicional dele é por aqueles que vão entregar sua vida a Jesus, é pelos seus eleitos, é pela sua igreja, é pela sua família. Muitos agem diferente. Muitos vão procurar prazer no sexo, na bebida, numa vida desenfreada, porque eles não foram justificados pela fé. Aqueles que foram, aqueles que são amados, eles agem de forma diferente, totalmente diferente. Sabe o que é que nós fazemos? Nós ficamos diante do trono, nós nos curvamos diante de Deus, nós nos colocamos na presença de Deus. Aqueles que foram justificados pela fé, vai até Deus, sabendo que tudo isso que nós estamos passando vai passar. Deus, Ele não pune e não castiga os seus filhos, não. O que Ele está falando conosco, com as nossas famílias nessa noite, é que Ele quer aperfeiçoar o caráter, o nosso caráter. Ele está nos aperfeiçoando, Ele está nos melhorando, Ele está nos conduzindo para que nós possamos ser crentes melhores, glorificar a Deus com as nossas vidas e com o que nós temos. Tudo pertence a Ele, como foi lido aqui. Nada pertence a nós, nada pertence a nós. Há uma história real, H maiúsculo. 16 missionários. Esses missionários, eles eram da maior igreja evangélica, a maior igreja evangélica do mundo. Na época, em 2000, estava localizado na Coreia do Sul. 16 missionários. Eles foram pegos por um grupo chamado Talibã. O Talibã era coordenado por Osama Bin Laden, aquele que destruiu as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. 16 missionários foram sequestrados e foram levados e ficaram naquelas cavernas lá. 16 missionários, entre eles homens e mulheres. E a disputa deles lá entre os missionários é quem ia morrer primeiro. E todos os 16, entre homens e mulheres, eles se colocaram para morrerem primeiro. Isso está no livro, depois eu passo para vocês essa história. O livro, a história não, a história eu já estou contando. 16, e entre eles lá havia um pastor e um ancião, e eles disseram: não, quem vai morrer primeiro somos nós, que é nós que lideramos. E os terroristas executaram, cortaram a cabeça dos dois. Houve uma negociação com o grupo Talibã e os outros 14 foram liberados. E quando se passou um certo tempo, eles chegaram em Seul, na Coreia. E o que é que acontece? Chegando lá, na Coreia do Sul, 6 foram para uma televisão, a maior televisão da Coreia do Sul, foram dar uma entrevista. E quando perguntaram a eles, eles disseram: a nossa vontade, a nossa sensação é de voltar para o cativeiro.
Porque lá nós vimos a presença de Deus. Pessoas estavam sendo restauradas. E se naquele momento nós fôssemos executados, o morrer para nós era Cristo, o viver era Cristo, o morrer era lucro. Eles sentiram a presença de Deus, não porque eram masoquistas, mas eles viram Deus agindo no meio daquelas famílias e transformando aqueles terroristas. É isso que Deus faz quando o evangelho genuíno é pregado. Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós bonzinhos? Não, sendo nós pecadores. É isso que ele vai dizer no verso 5. Olha o que é que ele diz: ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Verso 5: porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus prova o seu amor executando o seu filho na cruz do Calvário, literalmente sacrificando o seu filho na cruz do Calvário, e depois derramando o Espírito Santo no teu coração. É assim que ele prova o teu amor, o amor dele por você. E agora nós somos guiados, e o apóstolo Paulo vai dizer que todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Você agora é filho de Deus. No Antigo Testamento havia essa promessa que o Espírito Santo ia ser derramado em todo aquele que nele crê. Está lá em Joel 2, e lá em Ezequiel 36, 37, quando Ezequiel diz que vai tirar de nós o coração de pedra e colocar um coração de carne, que nós possamos ter esse coração de carne como família do Senhor, para que nós possamos pregar esse evangelho para outras pessoas, para que eles sejam libertos, como aqueles missionários fizeram. Eles queriam voltar para que outras pessoas não morressem sem Cristo, e essa tem que ser a nossa intenção, pregando para os nossos filhos, pregando para a nossa família, pregando para as nossas mães, pais, amigos e vizinhos. Se você não tiver o desejo que outras pessoas sejam salvas, alguma coisa tem de errada. Ele vai dizer que ele derrama em nosso coração o Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi penhorado. Nós somos herança do Senhor. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Ele é o auxiliador, o Espírito da verdade está conosco hoje até a volta do Senhor, habita em nós. Por isso que nesses momentos que você passa por crise, o Espírito Santo lhe conforta. Ele vai até teu coração e diz: vai passar, porque tu és meu, tu és meu. Jesus diz que viria outro igual a mim, que dará testemunho de mim. Esse é o papel do Espírito Santo de Deus. Esse é o papel da igreja como família espiritual. Nós temos que dar testemunho. Nós vimos a campanha de missão, e serão minhas testemunhas em Araripina, em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins do mundo. É isso. Esse é o papel do Espírito Santo que foi derramado no teu coração. Se ele habita em ti verdadeiramente, tu tem um desejo, tu tem que ter o desejo de falar dele, de anunciar ele. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus? Quando nós cremos. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus? Quando nós nos arrependemos. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus? Quando nós nascemos de novo. Aquilo que Jesus disse do Espírito da água, a água nos regenerando, nos purificando, e o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Foi nesse dia que você recebeu o Espírito Santo de Deus. Quando você recebeu o Espírito Santo de Deus? Quando você se arrepende e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É isso. Isso é uma garantia do amor de Deus. Porque o amor de Deus, verso 5, parte B, é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Não existe maior amor do que esse. Não existe maior momento do que esse. O Espírito Santo habitando em você, soprando no teu ouvido: não temas, eu sou contigo. Eu estou contigo. Sou eu que te conduzo. Está passando por dificuldades?
está passando no vale da sombra da morte. Isso não é fruto da ira de um pai malvado, não, mas é a mão bondosa de Deus te tirando do fundo do poço, arrancando a tua angústia, tirando a tua depressão, tirando você do vale da sombra da morte, te colocando de pé, levantando você, fortalecendo os teus joelhos que estão trôpegos, aplanando as veredas para que você não possa cair. É isso que Deus faz. Ele fala aos nossos corações. O Espírito Santo fala, e de repente, o de repente de Deus, quando você pensa que está no fundo do poço, passando pelo vale da sombra da morte, quando você percebe que não, Ele faz o sol voltar a brilhar. Ele tira você do poço, do lamaçal, Ele coloca alicerçado na rocha eterna que é Cristo Jesus nosso Senhor. É isso que Ele faz. Ele cria e traz a alegria de volta novamente para o seu coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que nos conduz, é Ele que está conduzindo a história da nossa família. Se for, louvado seja Deus por isso. Porque esse amor de Deus por nós, pergunta: como eu vejo esse amor de Deus por nós? Resposta, verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Esse é o primeiro argumento de Paulo. Paulo vem argumentando aqui, dizendo que Deus prova o seu amor para conosco quando Ele derrama o Espírito Santo. E agora ele vai dizer, vai fazer dois argumentos e diz: e isso acontece quando você era ímpio e fraco, fraco e ímpio. Essa era a minha situação antes de Deus. Essa é a situação do homem sem Deus, fraco espiritualmente, fraco moralmente, incapazes, presos, impotentes, sem condição nenhuma de fazer nada para ser salvo. É isso que Paulo diz. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, pelos maus, pelos aqueles que não têm piedade. E era assim que eu vivia quando Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, fraco, ímpio, sem força, sem fazer nada para me salvar. Foi Ele que me salvou, não eu que me salvei. Foi Ele. Cristo não veio para salvar pessoas boas, nem justas, porque elas não existem. Ele veio para salvar ímpios e fracos, como diz aqui. Essa é a argumentação de Paulo. Quando nós ainda éramos fracos, Ele morreu ao seu tempo, no tempo certo, pelos ímpios, pelos fracos que somos nós. Pela graça de Deus, Paulo diz que quando somos fracos é que somos fortes. Por isso eu sou fraco, eu sou dependente de Deus. Que nós possamos ser dependentes de Deus. Imagine agora, se Cristo nos amou dessa forma, quando eu era fraco, quando eu era ímpio, quando eu era um pecador, será que Ele não nos ama muito mais agora, nos tornando filhos? Será que Ele muda? Ele é imutável? Por que é que você duvida tanto do amor de Deus? Por que é que nós duvidamos tanto? Por que é que nós murmuramos tanto? Paulo faz um segundo argumento no verso 7. Ele diz: dificilmente alguém morreria por um justo. O que Paulo está dizendo aqui é: ninguém daria o filho de ninguém para morrer por ninguém. Mas Deus fez isso. Não é normal as pessoas dar um filho para ser sacrificado por outro. Deus fez isso argumentando o seu amor para conosco. E Ele vai mostrar como tema desse texto aqui o amor de Deus por nós, no verso 8, a prova do amor dele. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos bonzinhos, pecadores,
Essa é a prova do amor de Deus por nós. Essa é a prova de Deus por nós. Sendo justos? Não. Sendo bons? Não. Sendo nós pecadores, nós quebramos a lei de Deus, nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, nós quebramos a santidade de Deus. A morte de Cristo na cruz do Calvário prova o amor de Deus por mim e por você. Essa é a maior prova e demonstração de amor. Muitas pessoas dizem: aonde estava Deus quando eu perdi meus bens? Aonde estava Deus quando eu perdi minha empresa? Aonde estava Deus quando eu perdi meus entes queridos? Aqui é a resposta de Deus para você. Olhe para a cruz. Olhe o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Ele deu o seu próprio filho para morrer por você aqui na cruz do Calvário. É aqui onde você tem que medir o amor de Deus por você. Não olhando para coisas materiais ou pessoas. O fato de você receber bênçãos materiais ou proteção divina, como os crentes recebem, não é a maior demonstração de amor de Deus por você, não. A maior demonstração de Deus por nós é Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a maior prova de amor que o mundo já viu. Essa é a maior prova de amor. Ele ter mandado o seu filho unigênito, único, para morrer por você. Se você não olhar para a cruz, você não vai conseguir ver Cristo. Essa é a maior prova de amor. A base objetiva do amor de Deus é a morte de Cristo há mais de 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Hoje o Espírito Santo que habita em nós nos mostra e nos convence disso, nos guia e nos orienta nessa caminhada, e Ele ainda nos dá muito mais. Do verso 9 ao verso 10, Ele vai mostrar a certeza da salvação futura. Nós seremos salvos por meio dele, somente por ele. Olha o que é que ele diz: porque nós, quando inimigos fomos, verso 9, perdão, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira, seremos salvos por Cristo. Aqui é aquela tensão que existe na teologia: o já, mas ainda não. Justificados, mas ainda não glorificados. Fomos salvos e seremos salvos. Normal, não há contradição nenhuma. Seremos salvos por Ele, somente por Ele. Deus, Ele nos justifica. É isso que Ele está dizendo aqui no verso 9. E é o que Ele diz: logo, muito mais agora, sendo justificados. Será que Deus, Ele vai nos abandonar? Agora que a justiça de Cristo foi aplicada sobre nós e Ele não olha mais para mim. Você sabia que Ele não olha mais para você? Ele não olha mais para você. Ele olha para o que Cristo fez por você. É para isso que Ele olha. Por isso que você tem todas as garantias. Ele não vê mais o seu passado, mas Ele vê o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. É isso. Por isso que nós vamos para o céu. Por isso, o Espírito Santo nos convencendo desse amor, que Ele nos livrará de quê? De que é que Ele vai nos livrar? Olha o que é que Ele diz aí no verso 9. No verso 9, de que Ele vai nos livrar, pastor? Do que Ele vai livrar nossas famílias? Seremos salvos da ira. Tem crente e igreja que brinca, né? Deus é só amor. Deus é um Deus irado. Deixa eu te dar uma notícia: contra o pecado e contra o pecador. Aquele que vive na prática do pecado. Porque aquele que vive na prática não vai para o céu. E a ira de Deus é uma ira santa, justa. É a manifestação da sua glória e do seu poder contra todos aqueles que se levantam contra Ele, ou aqueles que não se rendem a Ele. É isso que Ele está falando aqui. Aos justificados salvos dessa ira,
Há um dia, meus irmãos, que na Bíblia é conhecido como o dia do Senhor, ou o grande dia do juízo final, que ele voltará em majestade e poder para julgar aqueles que nunca tiveram a oportunidade. E esses que nunca quiseram irá e serão lançados no lago do enxofre, onde há sofrimento eterno. Mas eu quero que você preste muita atenção. Esse é o papel da igreja. Nós ainda estamos no processo de salvação. E nesse processo de salvação, quem anuncia as boas novas de salvação aqui na terra? A igreja. Nesse processo de salvação, é nós que anunciamos para as famílias que Deus salva, restaura, restitui e leva para o céu. Esse é o papel da igreja, pregar para as famílias, pregar da criança ao adolescente, ao adulto, ao mais idoso. Esse é o papel da igreja. Nós não podemos negligenciar o papel da igreja. Claro que ele diz que aos justificados, no verso 9, logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, aqueles que foram lavados e remidos, seremos salvos, não passaremos pela ira de Deus. Por quê, pastor? Porque Jesus bebeu o cálice da ira de Deus completamente por mim e por você, para que você pudesse ir para o céu. Ele bebeu completamente o cálice da ira de Deus, que ia ser derramado por toda a criatura. O cálice da ira de Deus não será derramado, porque nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, justificados pelo seu sangue. A cruz do Calvário, na cruz, ali, lá no Calvário, ele bebeu até a última gota da ira de Deus, pelos seus. O amor de Deus é pelo mundo, sim, mas a morte substitutiva e vicária é pelos seus, todos os quantos receberam, somente por eles. Senão nós entraríamos no... todo mundo ia ser salvo. A Bíblia não se contradiz, não. Versículo 10, ele falando ainda desse amor salvador, ele vai dizer que nós fomos reconciliados. Olha o que é que ele diz, verso 10, porque se nós, verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque é Ele que nos dá vida, Ele é a própria vida que nos dá vida. Quando, ele vai dizer, quando vocês eram inimigos, quando vocês não tinham nada para oferecer a Deus, inimigos de Deus, quebramos a lei de Deus. Aí ele vai dizer, muito mais agora, sendo justificados, reconciliados. Aquela pessoa que está sem Deus, ela está afastada. A reconciliação, ela traz união. São duas partes distantes. A única pessoa que pode reconciliar você é Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que se fez homem. Somente Ele pode nos reconciliar novamente com Deus, somente Ele. Ninguém mais. O estado do homem, ele vai dizer no verso 10, estado de guerra, porque se nós, quando inimigos, éramos inimigos de Deus, o nosso estado era pecadores. Qual a diferença? Deus justo, nós ímpios, Deus santo, nós fracos, Deus onipotente. Que conflito entre a criatura e o Criador. Que conflito. Mas o que é que ele está dizendo aqui? Que Deus nos reconcilia, que Jesus nos reconcilia com Deus através da cruz do Calvário. E o que é que eu tenho que fazer agora, pastor? O que diz o verso 11, olha o que é que diz:
E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus. Nós temos que nos alegrar em Deus. A alegria em Deus, somente em Deus. Aqui a alegria de ser crente, de ser cristão. As pessoas mais alegres do mundo porque estão indo para o céu. Se alegrar da sua majestade e na sua santidade. Se alegrar porque Ele nos amou de tal maneira. Se alegrar porque Ele é misericordioso, bondoso. Nos exultarmos, tem que ser um momento de exultação, alegria completa, através desse Deus que não falha, mas que vai cumprir todas as promessas. Todas as promessas de Deus serão cumpridas. Que nós possamos ser famílias obedientes a Deus, filhos obedientes a Deus. Isso tudo acontece pela graça. Isso tudo através de Cristo Jesus. É isso que ele fecha no verso 11. Nos gloriamos em Deus, verso 11, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo é por causa dele. Ele é o meio, ele é o método. É através dele que nós estamos aqui hoje. Essa reconciliação, essa união só pode acontecer através dele, através do que ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Eu já sou crente. Continue caminhando e olhando para ele. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O amanhã pertence a ele. Coloque os seus dias diante da presença dele. Coloque os dias da sua família diante dele. Coloque os seus filhos diante dele. Ore pelos filhos, clame pelos seus filhos, clame pelos seus netos, clame por aqueles que estão sendo perdidos, para que eles possam ter esse prazer que nós temos aqui hoje, de nos alegrar em Deus pelo que ele fez por nós e pelas nossas famílias. Eu termino com algumas aplicações para que nós possamos pensar nessa noite. Qual o motivo, o propósito, qual o alvo de Deus com as nossas vidas? Qual o alvo de Deus com as nossas famílias? Qual o alvo de Deus com a minha e com a tua vida? Será que Deus está querendo mudar as circunstâncias em nosso derredor? Será que Deus está querendo mudar as pessoas que estão ao nosso derredor? Ou será que Ele está querendo mudar as nossas vidas? Quem Deus está querendo mudar? Quem Deus está querendo aprovar? As outras pessoas, o irmão que está do teu lado? Será que é ele? Será que ele está querendo mudar a vida do teu irmão que está do teu lado? Ou da tua esposa, ou dos teus filhos? Ou será que ele está querendo nos aperfeiçoar? Isso é para que você possa pensar nessa noite. Quem Deus quer mudar? Quem tem que mudar? Quem está do teu lado? Ou é eu? Ou é você que tem que mudar? Eu queria que você pensasse nisso nessa noite. Quem Deus quer mudar? São os meus pais? Ou é eu que devo cumprir o mandamento de honrar pai e mãe? Quem Deus quer mudar? No meu ambiente de trabalho, eu dando trabalho aos meus patrões. Quem Deus quer mudar? Sou eu? Ou é o meu patrão? Quem tem que mudar? Eu espero que nessa noite você pense direitinho. Quem Deus tem que mudar? Segunda aplicação. Eu queria que você, meu amado irmão, nessa noite, em nome de Jesus, que nós, em Cristo, parássemos de medir o amor de Deus pelos bens materiais ou pelo que Ele faz nas nossas vidas. Que você possa medir o amor de Deus olhando para a cruz do Calvário, o que Ele fez por você. Aqui está a demonstração de amor. Não meça o amor de Deus pelos bens materiais ou pelas suas conquistas pessoais, não. Que você possa medir o amor de Deus pelo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Olhe para a cruz. Olhe para o que Cristo fez por você na cruz do Calvário.
derramando cada gota de sangue, para que você pudesse estar aqui hoje. Terceiro, que nós daremos a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo e para com você. O que nós daremos a Ele? O que é que nós vamos dar a Deus em troca? O que é que nós daremos ao Senhor? O salmista disse que nós temos que erguer o cálice da salvação, pregar a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que suas obras sem o Espírito Santo de Deus não passam de trapos de imundícias. As minhas obras não valem nada. O que daremos ao Senhor? O nosso coração, as nossas vidas por completo? Ou você está correndo atrás de desculpas? Você pensa que Deus se comove com desculpas? Deus não se comove com desculpas. É tempo de parar com as desculpas. O que Deus quer é um coração quebrantado e contrito. Ele quer as nossas vidas verdadeiramente. Ele quer que você sonde você mesmo nessa noite, para saber o que é que você tem que mudar, para que você possa impactar, começando pela sua família. Que nós possamos nos render completamente. Ou vocês pensam que os orgulhosos herdarão o reino dos céus? Jesus disse que herdarão os reinos dos céus os humildes de coração. Deus não está atrás da minha desculpa. Não. Deus não quer saber da minha desculpa. Deus não está atrás das minhas obras que eu faço por fazer de todo jeito. Não. Salvos pela graça mediante a fé, para fazer as boas obras. É isso que Cristo quer de você. Ele quer despertar você nessa noite, para que você saia dessa moleza, desse esfriamento espiritual, para que você possa reviver o seu coração. Há alguém nessa noite que você precisa pedir perdão? Vá até essa pessoa. O crente é você, não é ele. Deus não está atrás das minhas desculpas. Ele não quer saber das minhas desculpas. Pela graça de Deus, eu e você, nessa noite, nós temos uma esperança, somente uma esperança. É o que Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário. Louvado seja Deus por isso. E com isso nós temos remissão de pecados. Nossos pecados foram pagos completamente. Pastor, o que é que eu preciso para receber esse amor de Deus? Receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Curve-se diante dele. Diga a Deus: eu quero conhecer a tua glória, Senhor. Eu quero experimentar o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu quero conhecer esse amor salvador, redentor, transformador. Eu quero ter convicção que eu vou para o céu. Que você possa dizer isso nessa noite. Cristo, somente através dele. Lá no versículo 11 ele diz que nós recebemos a reconciliação. E nada e nem ninguém pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada e nem ninguém pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A sua confiança está nele. Não tire os olhos dele. Continue firme, meus irmãos. Todas as suas promessas serão cumpridas. E você que ainda não é crente, entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. É tempo de rendição, meus irmãos. Quando nós saímos daqui dessa igreja, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Não perca tempo. Talvez você já perdeu tempo demais. Deus está te dando uma nova oportunidade de você aceitá-lo, de você se render, de você se arrepender, de você vir para ele. Somente assim, para haver reconciliação. Amém? Vamos orar em nome de Jesus.
Deus, te bendizemos, te agradecemos, te pedimos, ó Deus, pela vida dos enfermos. Ó Deus, são tantos que estão enfermos, ó Deus. Nós colocamos todos na sua presença, ó Deus. Que o Senhor possa ir de encontro, ó Deus, sarando, curando tanta enfermidade, tanta doença, ó Deus, tanto caos. Mas o Senhor trabalha nas nossas vidas, ó Deus, diante do caos. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor é bom. Nós cremos que o Senhor é fiel. Nós cremos que o Senhor começou e que o Senhor finalizará a boa obra em nossas vidas. Ó Deus, para aqueles que não te conhecem ainda, que hoje seja noite de salvação, de reconciliação. Que haja salvação na tua casa nessa noite, ó Deus. Para aqueles que não te conhecem ainda, ó Pai Santo, que o Senhor possa fazer, ó Deus, o que nós não podemos. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa soprar, ó Deus, no coração daqueles que não te conhecem ainda, indo de encontro, ó Deus. Não há mais, ó Deus, tempo a perder. A igreja continua orando e eu gostaria de fazer um convite nessa noite. Alguém nessa noite que quer entregar a vida a Jesus, reconhecendo que Ele é seu único e suficiente Salvador. A igreja continua orando. Se eu peço que você levante em suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Alguém que nos visita, que quer entregar a sua vida a Jesus, não perca essa oportunidade, meu irmão. Alguém para ser reconciliado, somente entregando a sua vida a Jesus. Alguém nessa noite convencido do pecado, da justiça e do juízo. Essa reconciliação só pode acontecer através de Cristo. Há alguém nessa noite, eu não vou insistir, porque é o Espírito Santo de Deus que faz isso, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu vou fazer a pergunta mais uma vez, o convite mais uma vez. Há alguém nessa noite, não tenha vergonha, Deus não se envergonha de você. Há alguém nessa noite, se há, levantem de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Levante de suas mãos que eu quero orar por você. Não perca a oportunidade. Você não sabe o dia da manhã. Louvado seja Deus, meu irmão. Louvado seja Deus. A irmã que profetizou, eu queria convidar vocês para vir até aqui na frente. Disse que não havia visitantes. Os visitantes chegaram e se converteram. Irmão Batista, traga eles aqui. É aqui na frente. Há mais alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Deus, entregando a sua vida a Jesus? Há alguém nessa noite? Não perca a oportunidade. Você não sabe quando sair daqui para frente. Os visitantes chegaram e já se converteram. É assim que Deus faz. Deus é um Deus tremendo. Ele continua salvando. Louvado seja Deus por isso. Que a igreja possa abraçar os nossos irmãos em Cristo. Isso se chama bondade e misericórdia de Deus. Louvado seja Deus. É teu nome? Givaldo e Jusilene. Eu gostaria de orar pela vida de Givaldo e Jusilene. Chegaram agora, quando estava começando a pregação, eu pedi os irmãos para acolherem ele, porque a igreja que não acolhe, ela não vai acontecer isso. E Deus vem trabalhando plenamente na vida e continuará. Eu gostaria de orar pela vida de Jusilene e a vida do nosso amado irmão. Te louvamos, Deus, pela vida desse casal nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, e sabemos que o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Que o Senhor sustente esse casal, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo e qualquer mal. Que a Tua igreja possa abraçá-los, amá-los, ó Deus, acolher eles, visitá-los, ó Deus, para eles se sentir família de Deus, sabendo que todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, a saber. E nós cremos no Teu milagre. O Senhor continua fazendo, ó Deus, maravilhas no meio do Teu povo, ó Deus. E eles tomaram a melhor decisão, que foi se render, se entregar a Jesus Cristo como Senhor, seu único e suficiente Salvador. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado por essas vidas, ó Deus. Nós nos alegramos, nós nos regozijamos, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado. Que o Senhor possa os guardar, que o Senhor possa fortalecê-los, e que eles nunca, ó Deus, nunca venham se desviar dos Teus caminhos, mas que o Senhor possa firmar os seus passos na rocha eterna que é Cristo Jesus, nosso Senhor.
Amém, igreja? Louvado seja Deus. Depois os irmãos cumprimentem os novos convertidos. Eu vou pedir a Salete para pedir o telefone deles. Daqui a pouco eu falo com eles. Em nome de Jesus. Os irmãos, Deus abençoe. Você é muito bem-vindo à família de Deus. Vamos cantar, louvar a Deus. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Isso é bondade e misericórdia. Nós vamos cantar sobre isso. A bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz e meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Novo é fiel. É fiel em todo tempo. Vamos lá, igreja. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de
Mais uma vez, tu és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, para sempre seja louvado. O salmista lá no Salmo 23 diz assim, lá no finalzinho: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus é todo poderoso, louvado seja Ele. Sentemos e oremos em nome de Jesus. Só um lembrete, toda a mídia aguarde que nós vamos ter uma reunião, tá? A mídia, teremos uma reunião. A mídia, aguardar que nós vamos ter uma reunião, uma breve reunião. Oremos. Te louvamos, Deus, por essa noite. Te bendizemos, Deus, por essa noite. Te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito no meio do teu povo, pelo que o Senhor tem feito no meio da tua igreja, Senhor. O Senhor tem sido bondoso, misericordioso, compassivo e justo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós, pela fé, nós vemos, ó Deus, os teus prodígios, os teus sinais. O que o Senhor está fazendo no meio da tua igreja, ó Deus, despertando a tua igreja. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ser consumidos, ó Deus, pela tua misericórdia e bondade, que nos cerca e que nos conduz. Continua trabalhando, ó Deus, na vida de cada família aqui presente, ó Deus, ajudando, trabalhando, ó Deus, na vida dos maridos, para que eles possam continuar sendo sacerdotes dos seus lares, trabalhando na vida das suas esposas, para que elas possam ser auxiliadoras e mulheres que edificam o seu lar, ó Deus, sendo uma mulher, ó Deus, que edifica a sua casa, que os filhos possam cumprir o teu mandamento com promessa, ó Deus, que é honrar pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Cuida, Senhor, do restante desse mês, esse mês da família, ó Deus, a família como base alicerce, e alicerce dessa sociedade decadente. Nos fortalece, ó Senhor, com teu Santo Espírito, para que nós, ó Deus, possamos fazer o diferencial, indo, pregando e anunciando Cristo Jesus, aquele que sara, renova, restaura e continua fazendo milagres no meio do teu povo. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.